Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 4 a 10. 1 Pedro 2, 4 a 10. Assim nos diz a santa palavra do nosso Deus. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Senhor, rogamos-te uma vez mais, fala ao teu povo por meio da tua palavra. Fala ao nosso coração nessa noite, Senhor. É o que te rogamos. Usa teu servo, que ele seja tão apenas um instrumento em tuas mãos, e que o teu povo venha ser edificado por meio da tua palavra. Tira de nossa cabeça qualquer preocupação, uma ansiedade, problema, coisas que resolveremos ao sair daqui, e volta-nos tão somente para a tua palavra. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, permita-me fazer uma pergunta a você. Você já passou pela experiência de visitar uma construção de um amigo seu? Seu amigo está construindo uma casa, construindo talvez uma casa de campo num sítio para passar fim de semana com a família, e de tanto ele te falar, um dia ele te leva lá para conhecer esse lugar. E você vai, você está curioso, ele está falando muito nisso, parece ser um lugar belíssimo. E quando você chega lá, você fica meio decepcionado, porque a única coisa que você vê é pedra, poeira, areia, sujeira, as coisas estão tudo bagunçado, você tem que andar com cuidado em determinados lugares, e você olha para aquela construção e você particularmente parece não entender nada. Você olha para aquelas paredes que começam a ser levantadas e você fala, mas o que vai ser aqui? Isso aqui será que é uma sala? Será que é uma cozinha? Isso aqui deve ser um quarto. Não, mas essa entrada não faz muito sentido. E você fica perdido, você não vê muito gosto naquilo. Mas aí seu amigo dono da construção chega e começa a te mostrar o que ele está fazendo. E quando ele começa a te mostrar, ele tem um brilho nos olhos tão grande, ele vê uma beleza que você não consegue ver. Sabe por quê? Porque ele já está contemplando aquela obra quando ela estiver pronta. Então ele não mostra para você um amontoado de tijolos onde vai ser a sala. Ele mostra para você o lugar onde a família vai se assentar ao redor de uma lareira nas noites frias de inverno para conversar, para bater papo, para orar junto. Ele não mostra para você uma cozinha que parece que está muito pequena ou que está grande demais. Ele te mostra o lugar onde vai ficar a mesa, onde a família vai se reunir para as refeições, onde os amigos serão recebidos. Ele já está vendo a cena pronta na cabeça dele. E justamente porque ele está vendo essa cena pronta, ele vê beleza onde você não consegue entender muita coisa. Bom, essa ilustração da construção civil, ela é usada por Pedro, essa metáfora da construção civil, ela é usada por ele na sua primeira carta para mostrar aos seus leitores o que é a Igreja de Cristo. Nessa carta, Pedro traz preciosas considerações a respeito da igreja, apontando-a como um grande e belo edifício, que é constituído pelos crentes de todos os lugares e de todas as épocas, que juntos formam este belo edifício, que é a casa de Deus. Enquanto faz isso, Pedro vai mostrar para os crentes quem eles são, como o Senhor, como Deus os vê, a despeito da forma negativa, pejorativa, que o mundo, por vezes, pode ver os crentes.
E Pedro vai mostrar para eles que saber quem são, entender a sua identidade no Senhor, é uma das grandes bênçãos que os crentes em Cristo podem desfrutar. É por isso que o tema da pregação dessa noite é as características da nossa nova identidade. As características da nossa nova identidade. Eu quero destacar para você algumas lições que Pedro vem nos ensinar neste trecho da sua carta. Quais são as características da nossa nova identidade? Em primeiro lugar, Pedro nos ensina, somos um templo vivo para adorar. Somos um templo vivo para adorar. É o que ele nos mostra nos versos 4 a 8 desse trecho em que lemos. Note, Pedro escreve a sua primeira carta e ele a destina a cristãos que estavam sofrendo dura perseguição nos seus dias. Eram tempos muito difíceis para a igreja de Cristo. A igreja ainda era muito incipiente. O cristianismo estava começando a se espalhar. Não era tanta gente assim. E a situação não estava muito tranquila para eles. Eles estavam sendo dispersos mundo afora. E Pedro vai escrever para esses crentes que sofriam uma perseguição profunda para exortá-los à firmeza e à perseverança na fé. E como que ele começa a fazer isso? Bom, ele começa essa sua exortação chamando inicialmente os cristãos à santidade. Ele vai lembrar aos crentes no capítulo 1 que eles nasceram de novo por meio de uma semente que não pode perecer. E ele vai argumentar, então, no começo do capítulo 2, que justamente porque eles nasceram de novo, eles precisam, então, se livrar por completo de toda a maldade e ter um desejo e busca intenso pela palavra de Deus, o genuíno leite espiritual, através do qual os crentes crescem e são fortalecidos. E quando nós chegamos no verso 4, o primeiro versículo que lemos aqui, nós encontramos uma afirmação feita por Pedro, chegando-vos para ele, a pedra que vive. Quando a gente está fazendo uma leitura rápida desse texto, por vezes nós temos a tendência de ler isso aqui como se fosse uma ordem. Cheguem-se para ele, a pedra que vive. É verdade que há um imperativo aqui sim. Mas, na verdade, quando a gente olha para toda a estrutura do texto, especialmente para o verso 5, o próximo verso, a gente entende que isso aqui poderia também ter sido traduzido como algo do tipo: à medida que vocês estão chegando a ele, a pedra que vive, vocês estão sendo edificados, casa espiritual para Deus. O que Pedro está querendo mostrar para os seus leitores aqui é que aproximar-se de Cristo, ser aproximado, chegar-se a Ele, não é uma ação única que acontece no ato da nossa conversão. É verdade que, quando nos convertemos, somos definitivamente aproximados de Cristo. Somos reconciliados com Deus por meio dele. No entanto, o que Pedro está querendo enfatizar aqui é que, como crentes, nós não simplesmente chegamos para mais perto dele e fica por isso mesmo. Não é como você chegar num determinado evento e alguém vem até você e fala: você vai sentar na mesa comigo. E você fica sentado ali naquela cadeira, parado, meio deslocado, sem muito assunto, sem ter com quem conversar. Não, não é assim. Com Cristo, nós somos aproximados dele. Mas quanto mais perto de Cristo nós chegamos, mais perto nós desejamos estar. Quanto mais perto de Cristo nós chegamos, mais a gente acha: eu preciso chegar ainda mais perto. Quanto mais a gente conhece dele, mais a gente percebe: eu ainda tenho tanto a conhecer. Quanto mais a gente conhece do nosso Salvador, mais a gente percebe: eu quero conhecê-lo mais. E note como que Pedro vai chamar Cristo nesse texto. Chegando para ele, a pedra que vive. Você consegue perceber o detalhe muito importante, muito pertinente aqui? Olha quem que está chamando Cristo de pedra que vive. Pedro. Aquele que ouviu lá em Mateus 16, 18, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro. Aquele que Roma aponta como sendo a grande pedra da igreja. Ele mesmo, de próprio punho, é quem escreve uma carta e diz: à medida que nós nos chegamos para ele, ele que é a pedra que vive, Cristo. É de Cristo que Pedro está falando. Pedro não se exalta em momento nenhum, mas ele em todo tempo coloca o Senhor em evidência. E quando a gente chega no verso 5,
nós percebemos que Pedro diz que nós não somos apenas pedras que estão construídas sobre o fundamento que é a pedra viva. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: uma vez que ele é a pedra que vive, quando nós somos inseridos nele, nós também vivemos. Nós também recebemos vida. A vida de Cristo é a vida deles. E por isso, se Cristo é a pedra eleita e preciosa para Deus, uma vez que estamos unidos a Ele, nós também nos tornamos eleitos e preciosos para o Senhor. É por isso que quando a gente entende essa verdade, a gente quer se achegar mais a Cristo cada dia mais. E meu irmão, eu pergunto a você, isso tem sido uma realidade no seu cotidiano? Você tem buscado se achegar cada dia mais a Cristo? Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você conhece o Evangelho, mais você percebe, eu preciso mais desse Salvador maravilhoso, como nós cantamos aqui. E Pedro está se referindo aqui, quando nós olhamos para esse texto na língua grega em que ele foi escrito, a uma ação que está em andamento. Vocês estão sendo edificados casa para Deus. E essa construção, ela tem uma finalidade muito clara. Essa edificação visa fazer dos crentes um sacerdócio santo para o Senhor. Não há como nós nos depararmos com isso aqui e a nossa mente não voltar ao Antigo Testamento, sem lembrar do templo e do sacerdócio. Pedro usa duas figuras muito conhecidas, especialmente dos judeus da época, e ele vai misturar essas figuras para dizer quem é a igreja. Pedro vai mostrar que o templo e o sacerdócio, que eram tão centrais na religião veterotestamentária, essas realidades agora são aplicadas à Igreja de Cristo. Hoje de manhã mesmo, nós ouvimos um sermão pregado pelo reverendo Alexandre, que no templo, o próprio Deus havia instituído assim, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e somente uma vez por ano. Todos os sacrifícios deveriam ser oferecidos tão somente ali no templo. Mas o que Pedro está dizendo é, agora em Cristo não é assim. Agora, Cristo nos leva a uma realidade maior. Agora, cada crente em Cristo é um sacerdote. Nós, a igreja, o corpo dele, a união de todos os crentes, é que somos este templo belíssimo que o Senhor edifica como casa para si mesmo. O que Pedro está mostrando para nós é que uma vez que os judeus rejeitaram a pedra que servia de base para o templo, Deus agora faz um templo espiritual, fundado sobre Jesus Cristo. Os cristãos agora são o que Israel era. Aqueles que creem em Cristo, independente de serem judeus ou gentios, eles são essa casa espiritual. E veja quais são os sacrifícios que eles apresentam. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Os sacrifícios que os cristãos apresentam são sacrifícios espirituais, de louvor e de gratidão, pela maravilhosa redenção que experimentam em Cristo, seu Senhor. Esses sacrifícios são frutos de lábios que confessam o seu nome. Irmãos, quando lemos isso aqui, somos lembrados da tão preciosa doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Todos nós que cremos em Cristo, somos chamados a servi-lo como sacerdotes. Todos nós podemos nos achegar a Ele, todos nós podemos orar. Mas se lembre, o sacerdote deveria viver uma vida de santidade, uma vida separada para Cristo. Nós fomos lembrados também na manhã o perigo que era quando o sacerdote se apresentava perante o Senhor em impureza. Pedro está dizendo, agora o tempo são vocês. Agora a gente não entra na presença de Deus uma única vez. Agora nós estamos o tempo todo perante o Senhor. Todos vocês servem a Ele como sacerdotes. Por isso, irmãos, consequentemente, nós devemos ter grande preocupação com o padrão de vida que nós levamos. É por isso que santidade é um tema tão recorrente nessa carta. É por isso que já no capítulo 1, Pedro vai dizer, sede santos, porque o Senhor é santo. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você crê em Cristo de todo o seu coração, você foi reaproximado do Senhor por Ele. E você deve, por isso, viver uma vida de cada dia mais e mais aproximação para com o Senhor.
Lembre-se que quando nos aproximamos dele, somos também aproximados dos nossos irmãos. E juntos com eles, nós fazemos parte dessa grande construção, dessa grande casa edificada para o louvor e para a glória do próprio Deus. Mas uma vez que somos esse sacerdócio, uma vez que somos essas pedras vivas, uma vez que estamos ligados a este Cristo que é santo, devemos nós também preocupar em ter um proceder santo no nosso dia a dia. Tem sido essa uma preocupação na sua vida? Ou talvez você tenha reduzido a sua vida cristã aos momentos que você passa aqui na igreja. Talvez você possa estar reduzindo a vida cristã à atividade religiosa. É verdade que é muito bom trabalhar na obra de Deus. É verdade que todos aqueles que se envolvem com a causa de Cristo podem dizer, como aquele antigo hino, no serviço do meu rei eu sou feliz. Mas vida cristã envolve toda a nossa vida. Envolve toda uma vida de santidade para esse Cristo. Eu chamo a sua atenção para mais um ponto. Nós somos pedras vivas, edificados sobre ele, sobre Cristo. Mas assim como um tijolo sozinho não faz uma casa, mas somente a união de todos eles, assim somos nós. Eu não sou igreja, nós o somos. Tomemos cuidado com a tendência dos nossos dias de viver uma vida cristã isolada uns dos outros. Nós somos chamados para ser povo. Nós somos chamados para nos unir, para estar colado com os nossos irmãos na edificação dessa casa espiritual para o Senhor. Valorize a igreja. Valorize a comunhão dos santos. Valorize a companhia dos seus irmãos contigo. Valorize o povo de Deus. Deixe de olhar para a igreja com um olhar negativo. Deixe de olhar pensando, Senhor, salvação, tudo isso é belo, mas eu tenho uma dificuldade com esse negócio de estar no meio do povo. Eu tenho as minhas dificuldades com a igreja. É verdade que por vezes nós temos dificuldade com outros irmãos. Mas é igualmente verdade que eles por muitas vezes também têm conosco. Por isso aprendamos a ser pacientes e entendamos que juntos nós formamos essa bela construção. Lembre-se disso, meus irmãos. Nenhum de nós é casa sozinho para o Senhor nosso Deus. Mas Pedro continua a sua argumentação, e nos versos 6 a 8, por meio de algumas citações bíblicas, especialmente do Antigo Testamento, ele vai lembrar que em quem essa casa espiritual precisa estar firmada. Para quem que os nossos olhos devem estar voltados o tempo todo. E ele começa no versículo 6, citando o texto de Isaías, capítulo 28, verso 16. Um texto que lembra para o povo do Senhor na Antiga Aliança de que a sua confiança precisa estar não nos impérios deste mundo, mas precisa estar voltada tão somente para o Senhor. Que a confiança do povo deveria estar pautada tão somente no Messias, aquele que é a pedra angular. E veja, essa expressão pedra angular, ela pode ser usada com duas referências nas Escrituras. Ela tanto pode fazer referência àquela pedra que fica no topo de um arco, sabe, aquela pedra lá no centro, lá no alto que se destaca, mas ela também pode se referir à pedra fundamental de uma construção. E nas próximas citações que Pedro faz, nós vemos ele utilizar justamente esses dois usos dessa expressão. Porque no verso 7, ele vai continuar agora fazendo uma comparação entre crentes e descrentes, aqueles que creem e aqueles que não creem em Cristo. Ele faz essa comparação citando o Salmo 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Um texto que Jesus já havia utilizado em um dos seus embates com os escribas e fariseus. Um texto que ele mesmo já havia usado no seu sermão perante o Sinédrio, lá em Atos 4. É isso que Pedro está dizendo. Ele usa a imagem da construção emprestada para ilustrar o seguinte: a rejeição dos incrédulos, representados pelos construtores que rejeitaram a pedra, ela aponta que os homens também rejeitaram a Cristo. Mas Deus, o grande responsável por essa construção, ele faz dessa pedra rejeitada a pedra angular. Cristo é honrado. Ele é digno da maior honra na edificação dessa casa. E no versículo 8, ele vai citar ainda Isaías, capítulo 8, versos 14 e 15, onde Deus vai falar da invasão dos assírios e dizer da necessidade do seu povo confiar nele para o seu livramento. No entanto, não é isso que acontece.
Muitos saem fazendo aliança, buscando aliança com outros povos. E Deus mesmo diz, se vocês assim procederem, eu vou ser uma pedra de tropeço. Aqui ele está fazendo agora referência à pedra que está no chão, usada na base de uma construção. Dizendo, aqueles que rejeitam essa pedra, aqueles que ignoram a palavra do Senhor, quando chegarem diante dessa pedra, eles tropeçarão e cairão. Cairão definitivamente. Mas Pedro nos lembra, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. O que Pedro está mostrando para nós nesses 3 versículos, meus irmãos, é a soberania de Deus na salvação do seu povo e na justa condenação do homem pecador. Ele destaca que Deus chama os crentes em Cristo. Ele os chama por meio da fé, por sua graça, e por isso eles são salvos. Mas que aqueles que são incrédulos são condenados de modo justo pela sua desobediência. E precisamos lembrar, é isso que Pedro está dizendo, vocês precisam se achegar mais e mais a Ele. Essa soberania não anula a nossa responsabilidade diante do Senhor. Essa soberania deve nos lembrar que, como um povo separado para o Senhor, eu preciso viver para Ele. Como um povo separado para o Senhor, uma vez que eu não sou pedra sozinho, eu preciso me preocupar com o corpo de Cristo. Eu preciso preocupar com a saúde espiritual dos meus irmãos. O que Pedro está dizendo aqui é, vejam que grande e bela obra que Deus tem feito com vocês. Aprendam a louvar ao Senhor por isso. E é assim que nós precisamos olhar para a soberania do Senhor na salvação. Com maravilhamento, nos perguntando, Senhor, por que eu? Isso é graça, isso é tão somente graça. Não há bem algum em mim, mas por tua graça, eu agora posso fazer parte do teu povo. Eu agora sou salvo em Cristo. Além disso, meus irmãos, o que Pedro está ressaltando é que nós precisamos depositar toda a nossa fé em Cristo, ou nós enfrentaremos duras consequências. Isso precisa nos levar a uma profunda reflexão acerca da nossa conduta. Será que de fato eu tenho colocado a minha fé em Cristo? Será que de fato a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor? Será que Ele é o grande tesouro que eu tenho? Será que Ele é a maior preciosidade da minha vida? Se Ele o é, eu o tenho honrado em meu testemunho? Tomemos cuidado, irmãos. Ainda mais em dias tão confusos, em que muitas pessoas dizem, é verdade, eu sei que Jesus é muito importante, eu sei que Jesus é Salvador, mas eu acho que além dele eu também posso recorrer a outros métodos. Esse texto é claro para nós, ou estamos com Cristo ou não estamos. Ou estamos ligados a Ele, ou não estamos. Ou somos edificados nele, ou nele caímos, nele tropeçamos, e será fatal a nossa queda. O que Pedro está mostrando aqui, escrevendo para crentes que sofriam duras perseguições, gente que estava sofrendo, gente que estava morrendo, gente que estava precisando abandonar sua casa, seu trabalho, suas propriedades, largar o que tinha e sair correndo para outras regiões para poupar a sua vida. O que Pedro está dizendo é, eu sei que o mundo tem feito vocês objeto de chacota. Eu sei que muitos de vocês talvez tinham posições mais elevadas na sociedade, mas tiveram de abrir mão de tudo isso por conta de Cristo. Não se preocupe. Nesse mundo a gente pode sofrer. Nesse mundo, os homens podem rejeitar a nós, porque rejeitaram o nosso Senhor. Então, por que é que com a gente seria diferente? Mas lembra que naquele grande e glorioso dia de Cristo, a situação vai ser muito diferente. Porque quem nele crê, o final do verso 6 vai mostrar isso para a gente, de modo algum será envergonhado. Aquele que deposita toda a sua fé em Cristo, no grande e glorioso dia do Senhor, não existe a menor possibilidade de que ele seja envergonhado. Objeto de vergonha nesse dia será aqueles que rejeitaram ao Senhor. E eu te pergunto, onde estará você nesse dia? Essa é a pergunta que o texto deixa para nós. E meu irmão, permita-me trazer mais uma aplicação. Eu não sei quais desafios você possa estar enfrentando no seu cotidiano por conta da sua fé em Cristo. Eu não sei a pressão que o teu trabalho tem imposto sobre ti. Eu não sei, talvez, quantos amigos você está tendo que abandonar, quantas amizades você já perdeu,
quantos acordos financeiros você não conseguiu fechar por causa da sua fé em Cristo e porque você não podia ceder à desonestidade. Eu não sei quais sofrimentos, quais privações, ou talvez até mesmo perseguições você possa estar enfrentando. Mas lembra que essa carta foi escrita justamente para a gente que estava em situação difícil, bem pior do que a nossa, eu te garanto. E Pedro diz, fiquem firmes, porque o dia do Senhor há de chegar. E nesse dia, aqueles que nele creem não serão de maneira nenhuma confundidos ou envergonhados. Por isso, sigamos firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o nosso trabalho não é vão. Que a nossa fé e o nosso amor estejam firmados verdadeiramente e tão somente no Senhor. Mas que outra lição o texto tem a nos ensinar? Quais são as características da nossa nova identidade em Cristo? Em segundo lugar, Pedro vai nos mostrar, nós somos um povo santo para proclamar. Nos versos 9 e 10, Pedro vai tratar das características dos salvos. Até agora, perceba que ele usa comparações, figuras, metáforas muito ligadas à religião do Antigo Testamento. Mas agora ele vai aplicar essas características de modo muito claro a todos os crentes. Características que antes eram usadas somente em referência a Israel, agora são aplicadas a todos aqueles que creem em Cristo. Você quer ver? Pedro vai usar 2 textos especificamente para fazer isso. Essas referências que nós encontramos aqui, elas são encontradas em Deuteronômio 7 e em Êxodo 19. Pedro diz para eles, e afirma para nós, para todos os crentes em Cristo, versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Raça eleita. Especialmente os judeus que lessem essa carta entenderiam bem a referência de Pedro a Deuteronômio 7. Porque lá em Deuteronômio 7, Deus lembra a Israel que Israel era o seu povo e era tão somente porque Deus graciosamente o escolheu para serem seu povo. Pedro agora vai aplicar essa verdade à igreja, que é confirmada no verso seguinte. Pense no encorajamento para esses irmãos. Gente que estava sofrendo, gente que estava perdendo tudo. Gente que via talvez familiares, amigos, pessoas amadas morrerem. Igrejas que eram desfaceladas. Gente que estava sendo desprezada pelo mundo, mas lembra, vocês são raça eleita pelo Senhor. Meu irmão, eu não sei quais desafios você tem enfrentado na sua vida, mas lembre-se, você é raça eleita do Senhor. Ainda que desprezado pelo mundo, para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, você é eleito dele. Você faz parte do povo dele. Há algo mais encorajador do que essa verdade para a nossa vida? Eu pertenço ao Senhor. E nenhuma força poderá da sua mão me arrancar. Até o dia que eu me encontrar com ele, com a pedra angular que me sustém, eu pertenço a ele. E no dia que eu me encontrar com ele, eu viverei com ele eternamente. O mundo pode nos rejeitar, mas somos o povo escolhido do Senhor. Pedro continua, vocês são raça eleita, são sacerdócio real. Uma referência clara a Êxodo 19, quando o Senhor diz para o povo de Israel, vocês me serão nação santa e reino de sacerdotes. Agora, todos os cristãos são parte de um reino de sacerdotes que servem a Jesus Cristo. O leão da tribo de Judá, que reina para todos sempre, como somos lembrados em Apocalipse, no capítulo 5, no verso 5. O sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, como somos lembrados na carta aos Hebreus. Por isso, em virtude do fato de estarmos em Cristo, nós participamos do seu reino, nós participamos do seu sacerdócio, como aqueles que intercedem tanto pelo povo de Deus, como pelos perdidos. Lembremos disso. A função do sacerdote no Antigo Testamento era a intercessão. Agora somos sacerdócio real. Nós somos chamados também a interceder pelo povo do Senhor, mas também interceder para que essa graça que nos alcançou também alcance a muitos que ainda estão perdidos. Você tem levado essa tarefa a sério? Temos lembrado que a intercessão deve fazer parte da nossa vida cristã? E Pedro continua. Vocês são nação
santa. Mais uma referência que era voltada exclusivamente ao que Israel era chamado no Antigo Testamento. Embora os cristãos, pela perseguição, pudessem estar dispersos, espalhados pelo mundo afora, vivendo como forasteiros, sem grande dignidade, Pedro os lembra que eles são parte de um reino maior. Pedro lembra que eles fazem parte de um reino que é santo, de uma pátria que é celestial. Por isso eles podiam estar espalhados pelo mundo, mas deviam sempre se lembrar daquilo que Paulo escrevera à igreja em Filipos, no capítulo 3, versículo 20. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E por fim, Pedro ainda vai chamar os crentes de povo de propriedade exclusiva. Outro título que era atribuído somente a Israel, que agora é atribuído a todos os crentes, é aplicado a toda a igreja, mostrando que agora não existe mais distinção entre dois povos do Senhor, mas que a igreja é a continuação daquilo que Israel o era no Antigo Testamento. Aqueles que creem em Cristo foram incorporados, foram comprados pelo mais elevado sangue, e incorporados ao povo de Deus. Eles fazem parte desse povo de propriedade exclusiva de Deus. Eles fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso não deveria haver brigas de judeus e gentios entre eles, porque se o que os une é Cristo, todos agora fazem parte de um mesmo povo. Cristo é o fundamento desse povo. E todas essas características são apresentadas a eles junto com uma finalidade muito clara, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existe uma razão pela qual nós somos feitos tudo isso. É a proclamação. Proclamar quem éramos, as trevas nas quais nós vivíamos, e quem foi aquele que nos tirou de lá. Quem foi aquele que nos levou para a sua maravilhosa luz. Aqui nós vemos, irmãos, tanto o método através do qual os cristãos cumprem o seu propósito, a proclamação, como também a mensagem que eles têm a proclamar, as virtudes do nosso Rei, os atos salvadores daquele que nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. E toda a carta vai nos lembrar, façam isso com palavras e façam isso com conduta. Essas duas coisas jamais devem andar separadamente. Nós pregamos Cristo em todo o tempo, inclusive usando palavras. E ornando essas palavras com o nosso testemunho, fazendo com que o nosso testemunho confirme a mensagem que temos. O que Pedro está dizendo no verso 9 é: você recebeu uma nova identidade. Por isso, honre essa identidade e anuncie ela a todos que você conhece. Anuncie que você foi graciosa e poderosamente salvo. E como aqueles que também crerem em Cristo podem desfrutar dessa mesma bênção que você desfruta. E Pedro então vai terminar essa sessão enfatizando no versículo 10 o contraste entre o passado e o presente dos crentes. Ele vai dizer: vocês mesmos, que antes não eram povo, mas agora são povo de Deus. Vocês que não tinham alcançado misericórdia, mas que agora alcançaram misericórdia. Isso falava mais profundamente ainda ao coração dos gentios. Gente que por séculos fora desprezado. Gente que vinha do paganismo. E Pedro vai lembrar, não foi nas religiões de vocês que vocês acharam graça e misericórdia, mas foi em Cristo. E veja que ele utiliza esses verbos na forma passiva. Vocês que não tinham alcançado misericórdia. Se a gente fosse fazer uma tradução como neologismo, vocês que não eram misericordiados, mas agora foram misericordiados pelo Senhor. Vocês que não tinham nada disso, vocês que não eram povo, agora vocês foram feitos povo do Senhor. Foi a graça dele que os alcançou. Lembrem-se disso. Não pensem que vocês o são por méritos próprios. Foi tão somente por causa da graça de Cristo. E quando nós lemos Pedro dizer: mas agora sois povo de Deus, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Nós nos lembramos da profecia de Oséias, quando Gomer dá luz ao seu segundo filho. O Senhor diz: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, e eu não serei vosso Deus.
Bem como as palavras do profeta, também quando Gomer dá à luz a uma filha, para a qual Deus diz ao profeta: põe-lhe o nome desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel. Percebe o que Pedro está dizendo? Está pegando o contraste daquilo que Deus diz que seria o futuro de Israel, mostrando com o passado daqueles que creem em Cristo. Vocês não tinham favor, agora vocês têm. Vocês não eram povo, agora vocês foram feitos povo do Senhor. E foram feitos para viver para Ele, para viver uma vida de adoração, para proclamar as suas virtudes. Irmãos, as pessoas para quem Pedro escreve não eram ninguém na época. Eram pessoas pobres, sem grande notoriedade, sem grande posição social. Mas Pedro diz que assim como Deus resgatou Israel no passado e lhe deu uma identidade, Ele também o fazia com eles. Os crentes recebem no Senhor uma nova identidade. E em tempos de tanta crise de identidade como os que nós vivemos, a gente precisa se lembrar disso. A minha identidade está em Cristo. A minha identidade, quem define, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que o Estado me diz, não é o que os meus amigos dizem que eu deveria ser. A minha identidade está naquilo que Cristo diz que eu sou. E bem-aventurados seremos nós em um mundo de tanta confusão, se entendermos e colocarmos em prática essa verdade. E lembra, se o mundo não está te reconhecendo, você já foi reconhecido pelo Senhor. E quem melhor do que Cristo para poder te reconhecer? É impossível a gente, então, diante de tudo isso, não nos lembrar da primeira pergunta do nosso breve catecismo. Qual deve ser o nosso fim principal? Glorificar a Deus. E em glorificá-lo, em viver para Ele, nos alegrarmos nele para todo sempre. Proclamar em todo tempo os atos salvadores do Senhor na nossa vida. E aqui, em parênteses, Pedro deixa claro qual que é a mensagem que a igreja tem a anunciar, viu? Em tempo de tanta confusão, inclusive nos púlpitos, lembra que a igreja, que não é composta de prédios, o mais importante não são as edificações, as instituições, é o povo. A igreja, esse povo, não é chamado para proclamar as próprias virtudes. Ela não é chamada para dizer, olha como eu sou boa. A igreja não é chamada a pregar a política desse mundo. A igreja é chamada a pregar Cristo. A igreja não é chamada a pregar os ideais que estão na moda da filosofia, da sociologia, do seja lá o que for, que está em voga neste momento. Ela é chamada para anunciar tão somente a Cristo. Oremos para que o Senhor conserve homens fiéis nos púlpitos de nossas igrejas. Porque, ainda mais morando aqui em São Paulo, a gente às vezes não precisa andar muito longe para ver igrejas em que o púlpito há muito deixou de pregar a palavra de Deus para pregar coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. Por isso que, ao lembrar que você é chamado para anunciar as virtudes desse Cristo, lembra que você é chamado a anunciar porque você não era ninguém, mas Cristo fez de você povo dele. Lembra disso, quando talvez pessoas se chegarem à igreja e até se maravilharem com a mensagem do Evangelho e pensam assim, não é para mim. Eu sou pecador demais. Eu sou indigno demais. Sabe qual que é a resposta que nós temos? Eu também o era. Mas por graça, Ele me fez povo dele. Porque tem mais poder no sangue de Cristo para purificar cada um dos nossos pecados do que os nossos pecados têm para nos afastar dele. O sangue dele nos purifica de todo pecado. Lembra, você foi alvo dessa misericórdia. Por isso, que ao lembrar quem você é, que ao lembrar que você é parte do povo de Deus, você se lembre, adore e anuncie quem fez de você parte desse povo. Lembra que é tudo por graça. E lembra que a igreja está firmada em Cristo. Ele é a pedra viva que sustenta a igreja. Por isso, quando as coisas não parecem estar caminhando tão bem, quando o mundo parece estar perseguindo e às vezes parece até que ele está vencendo, lembra que a igreja está firmada em Cristo. E porque ela está firmada em Cristo, ela segura e firme está. E sobre a rocha eterna jamais se abalará. Lembra que o teu Salvador é o Rei dos Reis. Lembra que o teu Salvador, lembra que o Senhor da igreja é o Rei que reina soberano sobre tudo e sobre todos. Aquele que destruirá os poderes deste mundo. É nele que a igreja está segura. Por isso, irmãos, sigamos firmes com os olhos fitos em nosso Senhor.
Mas eu quero concluir lembrando a você uma última coisa. E eu quero retomar a nossa ilustração inicial do sermão. Lembra da construção que você às vezes olha e não vê tanta beleza? Pedro está dizendo para a gente que a igreja está em construção. Pedro diz, olha, o Senhor ama tanto a igreja, porque ele já viu o edifício pronto. Ele sabe como que vai ficar. Quando ela estiver pronta, ela vai ficar bela. E sabe por que a igreja será tão bela? Porque é o próprio Senhor quem deu beleza a ela. Nela não havia beleza nenhuma, mas a beleza de Cristo foi colocada nela. O Senhor já viu, por isso Ele sabe, por isso Ele ama a sua igreja. A gente ainda não viu. A gente às vezes só consegue ver a poeira, ver a parede que parece que está um pouco torta. Parece que aqui deveria ser um pouco maior, aqui deveria ser um pouco menor. A gente não vê a obra pronta. É verdade que enquanto a gente está vendo a construção, a gente pode se chatear algumas vezes, não ver tanta beleza assim. É verdade que a gente pode se decepcionar com os nossos irmãos. É verdade que a gente pode perder um pouco o brilho nos olhos. Mas lembra, ela está em construção. Um dia essa construção ficará pronta. E quando este edifício surgir em plena luz, toda a glória do edifício será do Rei Jesus. Quando essa construção estiver pronta, nós louvaremos eternamente a pedra que vive, a pedra angular que nos sustém pelos séculos dos séculos. Por isso que o Senhor fortaleça a nossa fé e lembre a cada dia ao nosso coração da nossa identidade como povo dele.